O Supremo Tribunal Federal acatou um recurso da Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo e considerou legais as provas colhidas durante a Operação Sevandija, uma das maiores investigações de combate à corrupção em Ribeirão Preto. A Operação Sevandija levou para a cadeia em 2016 a então prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, condenada pelo desvio de 45 milhões de reais dos cofres públicos. Também políticos e empresários chegaram a ser presos. Todos negam participação no esquema. As escutas são a base dessa operação. Em setembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça anulou essas provas e os processos voltaram para a primeira instância. Em abril do ano passado, a Justiça manteve a nulidade das provas. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo, então, recorreram. Agora, na nova decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, entendeu que as autorizações de interceptação telefônica, que haviam sido consideradas ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça, foram fundamentadas pela Justiça de Ribeirão Preto, de acordo com indícios de crimes apresentados pela Força Tarefa contra os suspeitos. Sobre este assunto, eu converso agora com o advogado e professor da USP em Ribeirão Preto, Daniel Pacheco. Seja muito bem-vindo ao SP Record, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito boa noite, Olívia. Grande prazer estar aqui com vocês. Doutor, o que o ministro Nunes Marques levou em consideração para tomar essa decisão que causa aí uma reviravolta na Operação Sevandija? Então, na realidade, toda a questão aqui versa sobre a legalidade ou não dessa interceptação telefônica. Porque vamos lembrar que a interceptação telefônica é uma medida um pouco violenta. Então, é claro que é possível, autoriza, mas tem que ser um caso que isso seja realmente necessário. Então, o juiz, quando decide dessa maneira, decide que vai haver uma interceptação telefônica, ele tem que motivar muito bem essa decisão. Então, o que tinha acontecido é que o STJ entendeu que a motivação do magistrado aqui de Ribeirão Preto não tinha sido suficiente. Ele tinha feito uma motivação que não justificaria uma intervenção tão severa quanto uma interceptação. E o ministro Nunes Marques entendeu o oposto. Ele entendeu que a motivação é suficiente, sim, e que, portanto, as escutas são lícitas, são válidas, e podem ser usadas no processo. Doutor, e a partir dessa nova decisão do ministro, que valida as escutas telefônicas, o que acontece a partir de agora? Então, agora, se essa decisão for mantida, o que vai acontecer é que a decisão de primeira instância que a gente teve aqui em Ribeirão, ela é válida, porque quando a gente tinha as escutas como sendo nulas, então aquela decisão teria que ser refeita, porque foi baseada em provas que não poderiam ser usadas. Agora, se essas provas são válidas, então essa decisão é válida, e a decisão do Tribunal de Justiça em São Paulo é válida também pela mesma razão. Então, volta tudo. A gente volta à situação que estava quando teve a condenação em primeira instância aqui em Ribeirão, e a confirmação dessa condenação em São Paulo. E, doutor, ainda cabe recurso no Supremo Tribunal Federal, Cabe. Na realidade, o que a gente teve aqui agora foi uma decisão monocrática do ministro, então cabe no recurso para o plenário, cabe o recurso para os outros ministros que podem confirmar essa decisão ou não. Doutor, os processos com as condenações de secretários, vereadores, empresários e também da ex-prefeita de Ribeirão Preto tinham voltado para a primeira instância. E agora? Agora, em princípio, isso não é mais necessário, porque tinha voltado para a primeira instância porque a decisão de primeira instância não tinha sido válida por conta dessas provas foram tidas como ilegais. Se a gente tiver a confirmação de que essas provas são legais e podem ser usadas, então a decisão de primeira instância voltou. Ela é válida, e aí não há por que voltar para o julgamento em primeira instância. O processo continua onde ele estiver. Doutor, esse processo existe há cerca de 8 anos, as prisões aconteceram em 2016. Parece que ele ainda está longe de terminar. A justiça nunca é muito rápida, infelizmente. Mas aqui, assim, se nós tivermos a confirmação de que essas provas são válidas, que essas escutas podem ser usadas, a tendência é que não demore tanto para a gente ter uma conclusão. É claro que para ter essa confirmação vai demorar um pouco, porque possivelmente vai ter um recurso para o pleno do STF, vai demorar alguns meses pelo menos. Mas se isso for confirmado, então a tendência é que não demore muito para ter uma decisão final. Agora, se por outro lado, o ministro Cássio for vencido no plenário, então o entendimento da maioria for oposto dele, ou seja, que as provas não valem, aí de fato a gente vai ter um processo muito demorado pela frente. E aí sim,
vai voltar para a primeira instância, né? Vai ter que ter uma nova sentença e eventualmente vai ter uma nova apelação, então vai ser alguma coisa de alguns anos ainda, infelizmente. Bom, a defesa da ex-prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, disse que não vai se manifestar sobre essa nova decisão. Nós não conseguimos contato com a defesa dos outros envolvidos no esquema. Eu conversei agora com o advogado e professor da USP em Ribeirão Preto, Daniel Pacheco. Agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui com a gente. Eu agradeço, muito obrigado e bom trabalho para todos. Muito obrigada, uma boa noite.